O Tribunal Supremo da Venezuela confirmou a vitória de Nicolás Maduro na eleição presidencial do mês passado. O órgão afirmou ainda que a oposição do país falsificou dados eleitorais. O Supremo Tribunal de Justiça venezuelano ratificou hoje a vitória de Nicolás Maduro na eleição ocorrida em 28 de julho. A decisão oficial foi lida pela presidente da corte, a magistrada Caríslia Rodrigues. Ela afirmou que, após diversas investigações nacionais e internacionais, ficou comprovada a vitória incontestável de Maduro. Certifica de forma inobjetável. Este tribunal certifica de forma inquestionável e irrefutável o material eleitoral pericial e valida os resultados da eleição presidencial de 28 de julho de 2024, emitidos pelo CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, onde o cidadão Nicolás Maduro Moros foi eleito presidente da República Bolivariana da Venezuela para o mandato constitucional no período de 2025 até 2031. 2025-2031, assim se decide. A mais alta corte do país ainda considerou que a oposição falsificou os dados apresentados para contestar o resultado da votação. Por causa disso, o tribunal comunicou que irá responsabilizar os oposicionistas que publicaram apurações independentes que mostravam uma ampla vitória do candidato Edmundo González. A eleição venezuelana foi amplamente criticada por parte da população e também pela comunidade internacional. O Conselho Nacional Eleitoral, órgão comandado por chavistas, não divulgou os boletins de urna, o que levou a uma série de questionamentos sobre a transparência do processo. A oposição, liderada por Maria Corina Machado, ainda repete o discurso de quem venceu com mais de 83% dos votos. O Conselho Nacional Eleitoral, no entanto, diz que Maduro obteve 51,95% dos votos contra 43,18% de González. Quem vai analisar esse novo capítulo da crise institucional da Venezuela é o doutor em Ciências Sociais, Paulo Ramírez Nicoli. Ele é professor da Fundação Escola de Sociologia de São Paulo, da SPM e da Casa do Saber. Olá, professor, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, muito obrigado. Sempre uma honra poder participar. Bom, professor, o que acabamos de falar aqui não é nenhuma novidade, né? É o que todo mundo já esperava, o que todo mundo já sabia o que ia acontecer. Mas a pergunta que fica é, cadê a íntegra das atas? Porque logo depois da eleição, eles disseram que o sistema eleitoral tinha sido hackeado, daí a oposição disse que tinha acesso ali a 80% das atas eleitorais. Maduro disse que essas atas eram falsas, que não eram verdadeiras. Agora vem a justiça venezuelana dizendo, então, que Maduro foi o vencedor, justiça essa que é subordinada ao presidente. Sim, e fora o sigilo dessas atas, né? Então, o governo Maduro se complica a cada dia, né? Uma vez que essas atas deveriam ter sido divulgadas o quanto antes, né? Principalmente 1 ou 2 dias logo após as eleições, ainda que fosse uma amostragem, coisa que não foi feita. Depois foi colocado sob sigilo, enfim. Então, o regime de Maduro cada vez menos mostra qualquer feição democrática e uma ascensão de um autoritarismo, né? Mesmo aqueles que são de esquerda, defendem o Maduro ou qualquer posicionamento de esquerda, isso acaba levando inevitavelmente à afirmação de que a Venezuela pode ser qualquer coisa, mas hoje menos um regime que respeita a democracia. Porque se assim fosse, haveria transparência, haveria auditorias internacionais, como ocorre em qualquer eleição no mundo. Por que não acontece na Venezuela, né? Enfim, claro que os defensores do Maduro vão usar o argumento de que a Venezuela passa por restrições econômicas, há, sim, documentos, inclusive da CIA, tentando demonstrar tentativas de golpe, né? Documentos que foram vazados anos atrás, mas nada disso justifica o não respeito da decisão do eleitor, que não está evidente. Ninguém sabe se o Maduro venceu ou não, e à medida que ele não mostra nenhum documento, e fundamentalmente as atas, isso só passa a ser uma demonstração de que certamente ele não venceu e de que ele está escondendo o jogo com a intenção de mascarar o resultado e de permanecer no poder. Professor, recentemente a gente viu Eric Price, que é um líder de mercenários, que fundou uma empresa justamente de segurança privada, citar um valor para retirar
Maduro do poder. A gente pode ter uma escalada ou uma interferência até internacional numa tentativa de estimular a oposição até ter uma guerra civil? Ou o fato de Maduro ter colocado pessoas aliadas a ele, principalmente na força militar venezuelana, impede qualquer tipo de violência lá dentro? O senhor teme para que haja uma escalada da violência da oposição ou isso aparentemente não é o caso? Muito bem colocada essa questão, porque quanto mais aparecem informações, né, sobre quanto custaria capturar o Maduro, isso só aumenta o autoritarismo do próprio Maduro, que justifica essa suposta perseguição com a ideia de que o governo precisa ser mantido a todo custo, porque há uma pressão internacional golpista que influencia, inclusive, muitos venezuelanos opositores de Maduro. Então, Maduro se alimenta dessa narrativa, né? Ou seja, permanecer no poder porque haveria uma tentativa de derrubar o regime. Mas claro que, por outro lado, Maduro, à medida que não apresenta as atas, à medida que tudo é muito nebuloso, nada está às claras, o Maduro ganha cada vez mais opositores. Nós vimos nas últimas semanas, né, uma imensa massa de venezuelanos saindo às ruas pedindo a deposição de Maduro. E claro que isso vai acirrando os ânimos, porque uma vez que o próprio Maduro prende os opositores, foram mais de 1.000 prisões, 2.000, salvo engano, né? Isso alimenta a ideia de que é um regime que não se sustenta pela democracia, a não ser pelo viés do autoritarismo. Então, a Venezuela hoje está num estado de ânimo mais acirrado, há confrontos, violências nas ruas e, muito obviamente, né, e certamente a direita não vai aceitar isso passivamente e deverá contar com o apoio dos Estados Unidos para tramar algum tipo de possibilidade de derrubar o Maduro. Se não for pela via pacífica, certamente com o aprofundamento, né, da violência no próprio país. Professor, diante dessa confirmação agora, o que se espera do Brasil neste momento? Desta vez, o presidente Lula vai ter algum posicionamento firme em relação ao que tudo está acontecendo ali no país vizinho? Bom, diplomaticamente, a posição do Brasil é muito complicada, né? Claro que há uma aproximação do Lula com Maduro ideologicamente, mas não a ponto de concordar com o viés autoritário, não reconhecimento do processo eleitoral, que o Maduro não está fazendo, né? Aliás, não divulgou nenhuma ata, os dados não são claros. E o governo brasileiro, quanto a esse ponto, né, não afirma a legitimidade, por enquanto, desse processo eleitoral, exatamente por estar comprometido, ainda que minimamente, com o processo democrático. Agora, por outro lado, também tem uma outra visão sobre isso, né? O Brasil é um dos poucos interlocutores mais importantes, mundo afora, né, do ponto de vista global, que ainda tem um diálogo com a Venezuela. A gente não pode esquecer que a Venezuela ameaça a Guiana com uma tentativa Suriname, perdão, né, com a tentativa de invasão do seu território, há a possibilidade de uma guerra civil. Então, à medida que o governo Lula não diz nem sim nem não a respeito do resultado das eleições, isso ainda pode ser estrategicamente, não só para a região da América Latina, mas para o mundo inteiro, porque o Brasil é um país que ouve tanto os interesses da China e da Rússia, que tem muitos interesses dentro da Venezuela, assim como dos Estados Unidos, que tem o maior interesse do mundo no petróleo da Venezuela. Então, nesse caso, o Brasil ainda mantém alguma relação diplomática e sem dizer sim ou não ao resultado, ainda seria um dos poucos meios de comunicação da Venezuela com o resto do mundo, e até mesmo capaz de intermediar uma saída do Maduro ou uma negociação para que a paz perdure ou que ela seja restabelecida, ou até mesmo para que o Brasil possa intervir de uma forma mais pacífica, harmoniosa, para resolver o problema internamente à Venezuela. Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise e até uma próxima.